Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Profissão Mercado, onde a gente fala sobre carreira, sobre mercado financeiro, sobre várias coisas para ajudar nas carreiras de vocês. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, inclusive, sabe aqueles podcasts que a gente chama uma pessoa para ter uma consultoria grátis? Hoje é aquele dia, vocês vão aproveitar. Demais, estou aqui com Bianca Ladeira. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Delícia estar aqui, uma honra poder falar com você, poder falar com o público de vocês. Tenho certeza que vai ter um fit legal nós vamos tirar aqui bons insights hoje. Vai ser uma consultoria gratuita para mim e para vocês, então aproveitem. Galera, quem não conhece a Bianca, ela antes de mais nada, ela está no mercado há mais de 10 anos. Ela é mentora exclusiva lá do Gestão 4.0, com algumas figurinhas bem fracas, como o Thales Gomes, o Bruno Nardon, o Alfredo Soares. Estão uns caras incríveis. Começando agora eles estão. Estão começando agora, nunca criaram empresa, esse tipo de coisa. Nada, né? São empresários jovens ainda. Nenhum deles criou unicórnio, assim, nada desse tipo de coisa. A gente tá na luta lá, na luta. Tá aprendendo, né? E ela já atuou com mais de 900 clientes no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. E ela ajuda pessoas a construir marcas fortes e autênticas, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Exato. E posicionamento, imagem, postura é importante, né? Então, Bi, me conta um pouco mais do que tu faz, do teu trabalho e, mais importante, como que tu chegou, vamos dizer assim, nesse mercado que é tão diferente, né? Tão seleto, exclusivo. Não é uma coisa que a gente fala e pensa todos os dias. Claro. Olha só, Kleber, vai ser muito bom esse papo. Antes de eu começar a te explicar como eu cheguei, eu vou fazer um resumo assim bem rápido para contextualizar. Desde pequena, desde criança, eu sempre tive um olhar muito diferente para as coisas, um senso estético muito apurado mesmo. E mesmo criança ali, uma coisa muito inconsciente, eu conseguia usar minha imagem a meu favor para as coisas que eu queria. E eu nasci em uma família de grandes costureiros. Então, assim, desde muito, muito nova, eu tinha certeza que eu queria fazer faculdade de moda. Eu queria ser estilista, era o meu sonho. Com 17 anos, eu passei na faculdade de moda, eu fiz na Federal de Minas. E aí, meu caro, eu entrei para a faculdade de moda e o meu sonho virou a maior decepção do mundo. Normal. Por quê? Porque quando eu entrei na faculdade de moda, né, para me tornar estilista, eu entendi que a faculdade te ensina o quê? A convencer as pessoas que de 6 em 6 meses elas têm que trocar o guarda-roupa delas para pegar as novas tendências. E é o que eu desacredito completamente. Eu enxergo roupa, eu falo isso muito com as pessoas. Moda, ela não tem que ser vista só como roupa, tendência, beleza. É óbvio que quando a gente põe uma roupa, escolhe uma roupa, você quer ficar bonita, óbvio. Mas, gente, roupa é estratégia pura. Consumir moda é consumir identidade. Então, eu fiquei mega decepcionada porque eu não acreditava naquilo. Só que, como uma boa ariana, carne de pescoço que eu sou, eu não desisti. Estou aqui, agora eu vou terminar. Mas eu já fiz toda a faculdade sabendo que eu queria ir muito mais para essa linha que eu trabalho hoje. Então, quando eu terminei a faculdade, eu passei um período na Europa, eu fiquei 1 ano na Inglaterra, em Londres, e 1 ano na Itália, em Bolonha, fazendo mesmo aí meus estudos de gestão de imagem, gestão de comportamento, neurociência, exatamente para fazer com que as pessoas entendam que imagem vai muito mais de roupa bonita, né, do que uma roupa simplesmente bonita. Para e pensa, Kleber, se deixar alguém bonito, bem vestido, dar um banho de loja, fosse sinônimo de sucesso, era muito fácil, né? Nós que somos empreendedores, a gente estava com a vida feita, né? E outra, não é só dinheiro para comprar, não é exibir marcas, né? Tem muito bom gosto embutido, porque o que tem de gente rica e cafona... Exato, Nossa. É o que tem. E aí, Kleber, na verdade, vai além de bom gosto. E aí foi bom você ter falado isso, que eu já pego o gancho para o meu método. Como que eu criei o método Bianca Ladeira de gestão de imagem? Voltando para o Brasil, eu voltei para Belo Horizonte, né? Eu sou mineira. Pensa bem, há 11 anos atrás, eu abri uma empresa em Belo Horizonte de gestão de imagem. As pessoas olhavam para mim com uma cara, tipo assim, você faz o quê? Tipo, cara, imagina que a gente está em 2022... em São Paulo, no centro do Brasil, vamos dizer assim. Tudo acontece aqui em São Paulo. Exato. E ainda é uma coisa diferente. Tenho certeza que tu tem que explicar para muitas pessoas o que exatamente que tu faz, até onde tu vai, que não é uma consultora simples de moda. A gente não vai fazer um banho de loja, a gente vai muito além disso. Imagina em BH,
é uma cidade bacana, mas não é a mentalidade de São Paulo há 11 anos. Há 11 anos, exatamente. Por isso que eu brinquei com você ali na nossa conversa inicial. É muito tempo comendo capim para realmente fazer as pessoas entenderem, né, o que é o trabalho. E aí eu comecei a atender. Só que quando eu comecei a atender, exatamente por ser em BH, 11 anos atrás, as pessoas me procuravam muito para isso, elas queriam um banho de loja. E aí eu dava um banho de loja nas pessoas, elas ficavam felizes, mas em 2, 3 meses elas voltavam a ser o que era antes. E aquilo me deixava muito frustrada, porque, Kleber, eu sou muito focada em resultado. Meu negócio é meta, prazo, resultado, meta, prazo, resultado. Se um trabalho não te traz um resultado palpável, independente de qual for, para mim não serve de nada. Então eu comecei a ficar muito nisso, tipo assim, cara, tem alguma coisa errada. Eu fui ficando frustrada. Eu estudo tanto, me dedico tanto e, tipo, não tá legal para os clientes. Até que deu meio que um clique, assim, na minha cabeça, sabe? Eu tô assim, caramba, é porque não é a roupa, é quem veste a roupa. Não adianta eu deixar uma pessoa bonita se não tiver todo um contexto por trás. E aí eu fui desenvolvendo o meu método, que é o método que eu uso hoje. E aí eu falo muito com as pessoas, parem de achar e entender que imagem é simplesmente roupa. Imagem é percepção. Imagem é reputação, influência e posicionamento. Por que a gente usa a roupa inicialmente, né? Porque... Além de não poder andar pelado. Exatamente, né? Além de não dar para sair de casa pelado, olha só, o ser humano ele é um ser visual, não tem jeito, isso é um fato. Então, o primeiro elemento de atratividade, de conectividade, de interesse, Kleber, vai ser sempre o visual. A nossa imagem, ela é para atrair, para conectar. Mas aí depois vem todo um contexto. Então, em um trabalho de gestão de imagem, eu entro em tudo com o cliente. Eu brinco que é assim, ó, ele assina o contrato e acabou, vendeu a alma para mim, tá ferrado. É disso que eu preciso, assim, ó, tipo Tá um chefe, não é assim que tu faz, agora é assado. Ó, eu tenho super fama de brava no mercado, e você me conhece, eu não sou conheço brava. essa fama, conheço essa minha fama. fama de brava, tipo, não adianta, acho que nunca mais vou tirar. Justamente por isso, porque o meu negócio é esse, é meta, prazo, resultado. Quer passar por um processo de gestão de imagem comigo, eu vou te entregar resultado, mas se você não fizer o que tem que fazer, eu sou muito chata. Tipo assim, você é a minha maior propaganda. Você vai para o mercado e você vai fazer o sucesso que você quer, queira ou não. Quero queira, quero não. Exatamente, assinou o contrato, já era, queira ou não. Então, olha só, quando a gente fala dessa questão de desenvolver a marca pessoal de alguém, então entra o quê? Visual, postura, comportamento, oratória, redes sociais, toda a sua comunicação online e offline, ambiente físico, time. Você entende que tudo isso é a extensão da sua imagem? Tudo isso conta. Hoje, quando eu cheguei aqui, imagina se seu espaço não fosse tão foda igual é. Ah, um parêntese, gente. Foda não é palavrão, tá? Não é uma gestora de imagem falando palavrão. Existem coisas ruins, mais ou menos, boas, incríveis e foda. Foda é o épico, assim. Primeira coisa, foda não é palavrão. Mas você entende que eu ia ficar decepcionada? Porque não condiz com o que vocês vendem, não condiz com a imagem. Então, tudo isso são percepções. Então, na imersão em imagem mesmo, eu estou tendo um retorno muito incrível dos alunos. Por quê? Porque o objetivo não é te deixar bonito. Isso é um ponto, isso é a cereja do bolo. O objetivo é trabalhar a sua reputação, a sua influência e seu posicionamento. Isso é imagem. Você fala também de arquétipos com os teus clientes? Porque eu acompanho várias das pessoas que são tuas mentoradas, tuas clientes, e óbvio, eu tô longe de ser um especialista, mas eu sou um admirador dessa área de arquétipos, de marketing, de posicionamento. Eu tento sempre ter um pensamento de segundo nível, sabe? De olhar pra pessoa e ver o que ela tá fazendo por trás daquilo. Claro. E vendo alguma das pessoas que são tuas mentoradas, eu consigo enxergar alguma coisa que vai muito além. Não é a vestimenta, não é a roupa, não é daqui a pouco fazer um botox, aqueles negócios que tá na moda lá dos dentistas agora. Os preenchimentos tudo. E não sei o que, facial. Vai muito além. Poxa, a postura, é o carro que ele anda, é a roupa que ele usa, Tudo. é como ele posta no Instagram, é como ele fala, as atividades que ele posta, é o que ele come, para ter uma imagem completa que vai ser, por exemplo, de um macho alfa, ele vai ser, por exemplo, de um pai de família, ele vai ter, por exemplo, uma puta vida de vendedor. Então, o que vai além de imagem, enfim, até onde tu chega para ajudar teu cliente?
Funciona assim. É legal sua pergunta, porque acho que vai dar uma tangibilizada para as pessoas. Um dos pontos que não acontece na gestão de imagem é você personificar uma pessoa, tá? Criar um personagem é inútil, cansativo. Pensa você ter que sustentar uma imagem por muito tempo. É inútil, cansativo e as pessoas não acreditam. As pessoas elas se conectam com a nossa verdade. Isso é um fato. Então, como que eu começo esse trabalho? Antes de eu fazer, o trabalho ele é sempre dividido em 2 partes. Tá? Ele é dividido em desenvolvimento de marca pessoal e gestão de marca pessoal. Por quê? Olha só, Kleber, a partir do momento, as pessoas têm que ter muito isso em mente. A partir do momento que você entra no mercado de trabalho, independente do que você faz, você se torna uma marca. Eu sou uma marca, você é uma marca, nós somos um produto, não tem jeito. Então, por que eu divido o trabalho em 2? É importante ressaltar que não é eu e tu. Porque a gente tá aqui, que a gente tá exposto na mídia, esse tipo de coisa. É todo mundo. Todo mundo. É o bancário que entrou de estagiário com o coletinho da humildade, a marca dele mundo. Também é um produto. Todo mundo É uma marca pessoal. E aí, tem gente, às vezes nas minhas palestras eu falo assim, quem é que se considera uma marca? Aí várias pessoas levantam a mão. Aí eu falo assim, quem aqui se considera uma mercadoria? Outras pessoas levantam a mão. E aí eu falo, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém aqui é mercadoria. Todo mundo aqui é uma marca. A diferença não é entre marca e mercadoria. A diferença é você dita para o mercado se a sua marca pessoal é uma marca barata ou uma marca com valor agregado. Isso quem faz é você. Nós ditamos isso para as pessoas. E aí, como começa o processo? O que eu estava falando, eu sempre divido, primeiro em desenvolvimento e depois em gestão. É a mesma coisa, vamos supor a gente está aqui tomando nosso cafezinho, né? Mineiro. Você acertou. Café Três Corações. Três Corações, recebeu a mineira aqui com um cafezinho. E aí eu quero lançar uma xícara nova no mercado. Você concorda comigo que antes de colocar essa xícara no mercado, eu tenho que pensar em todo o design, no material, para quê? Para quando eu colocar ela lá na vitrine, as pessoas olharem e quererem levá-la para casa, correto? Com a gente é a mesma coisa. O produto Kleber tem que estar pronto para as pessoas serem atraídas, gerar conexão. E aí depois vem a gestão da sua marca pessoal. Então, um cliente senta, a gente faz primeiro uma sessão de diagnósticos, é uma sessão que demora umas 4 horas. Deve ser pergunta pra caramba. Já tô imaginando o que eu vou sofrer. Vocês não estão entendendo. Eu preciso entender todo o ecossistema, eu preciso entender tudo do cliente, justamente para eu não criar um personagem. Qual que é o ponto principal, Kleber? É entender o momento que você está e qual é a sua projeção futura. O que você espera? A gente usa a nossa marca pessoal para facilitar, para abrir portas. Provar todos os dias que você é bom é muito cansativo. E você não prova simplesmente com a sua imagem, você prova com o quê? Com a sua personalidade, que tem que estar muito coerente com o que você acredita e com quem você quer ser. Você prova com o seu conteúdo na internet, com o seu networking, com a sua troca de autoridade. Então, tudo isso é trabalhado numa gestão de imagem. Tudo. É um trabalho bem 360 graus mesmo. Depois disso, depois que eu faço essa sessão para entender mesmo, né, o contexto do cliente, o que ele está buscando, o que ele quer melhorar, quais são as metas. Para você ter ideia, tem pessoas que me procuram para aumentar o valuation da empresa através da força do nome dela, da reputação, do posicionamento. Tem pessoas... Isso é uma coisa incrível, né? Aqui no grupo, eu acho que a gente foca muito disso, porque a gente tem vários influencers fortes, a gente tem o Joel J, tem o Thiago Nigro, tem o Bruno Perini, tem outros que estão entrando justamente para validar isso. A gente brinca muito que o CAC reduz também, né? Claro. Porque, poxa, as pessoas se conectam com pessoas. Eu acho que o Thales é um grande exemplo disso. Sim. Ele tem uma marca pessoal muito forte. Muito ele forte. Tem um público muito conectado com ele. E facilita, né, Kleber? Você falou aí do Thales. Imagina se amanhã o Thales chega aqui, bate nas suas costas e fala assim, Kleber, vou abrir uma startup nova e pensei que eu preciso de um sócio com seu perfil. Vamos? Vamos. Você pergunta o que é? Não. Exatamente. Você só fala, onde eu assino? Você não quer saber nada. E é isso, sabe? Marca pessoal é isso. Por isso que eu falo com as pessoas. Reputação... É sempre mais fácil uma pessoa, uma marca pessoal, alavancar uma empresa do que o contrário.
Verdade. A marca Verdade pessoal, absoluta. ela sempre tem mais peso do que uma marca corporativa. Então, isso que tu tá falando é tão legal que, inclusive, é um dos motivos, né, a brincadeira à parte dessa consultoria gratuita aqui, que tu tá aqui. Porque, veja bem, a gente pensava lá na nossa empresa muito em equity, então a gente criou uma marca, são várias pessoas, e a gente tinha um objetivo que foi concluído, agora o próximo passo, a gente precisa valorizar essa marca que a gente criou. Claro. Como? Fortalecendo a marca do Kleber, que é a cara da empresa, Exatamente. para alavancar outra marca. Então a gente vai usar a minha autoridade pessoal para seguir justamente esse passo que você está falando. E assim, isso é tão importante. É óbvio que quando você tem uma empresa, você tem que trabalhar o nome da empresa, isso é óbvio. Mas é uma perda de tempo muito grande nesse mesmo caminho você não fortalecer o seu nome. Porque vamos puxar a sardinha aqui para o nosso lado, nós somos bem-sucedidos e novos. Concorda? Concordo. Eu brinco Super novos. que... Eu brinco que se não acontecer uma tragédia, a gente está aí fácil, mais 30, 40 anos no mercado de trabalho, concorda? É muito tempo. A gente vai fazer outras coisas, a gente vai abrir outros business, a gente vai fundar outras coisas. E aí, quando você não tem reputação de mercado, quando você não tem um posicionamento forte, quando seu nome não é desejado, toda vez que você quer começar uma coisa, você tem que começar do zero. Isso não faz sentido. Não faz nenhum sentido no cenário que a gente vive hoje. Não é que ele esteja puxando o saco do Thales, mas ele é o grande exemplo disso, porque Thales, ele saiu da Easy Thales, Taxi. meu amor, temos um fã aqui. Ele saiu da Easy Taxi, ele criou a Singu, ele criou o G4. Eu achei o máximo esse teu comentário de se o Thales chegar aqui e bater no meu ombro, eu convidar. Não, fechou. O que é? Não sei. Azar. Foda-se. Tô dentro. Foda-se, porque eu vou. É a personagem dele que criou uma marca tão forte que, poxa, tô junto. Porque tem todo um track record do que ele já construiu nesse mercado também. Que, cara, a gente é super top. Não interessa o que é. Beleza, vamos embora. É reputação, ó. Não adianta, sabe, Kleber? O patrimônio, o maior patrimônio, o maior ativo que a gente tem é o nosso nome, é a nossa reputação. Sua reputação, ela pode te dar mais dinheiro, mais faturamento do que as pessoas imaginam hoje. Muito mais. Vamos lá, eu te falo da Apple. O que vem na sua cabeça? O telefone? Não, né? A cara da marca. Não tem jeito. A gente fala da Tesla. O que vem na sua cabeça? Elon Musk. É a cara. É sempre a cara da pessoa. Por quê? Olha só. Tem uma coisa que eu falo com os meus clientes que é o seguinte. Isso é uma dica muito valiosa. As pessoas ontem, vou dar um exemplo de uma cliente que eu estava gravando ontem. Ontem ela estava tendo uma sessão para ela aprender a se posicionar diante das câmeras, falar e tal. A gente estava dando essa sessão com ela, estava acompanhando. E aí eu virei para ela, porque, gente, olha só, vocês podem trocar meu nome para stalker profissional. Porque, como eu estava falando, depois dessa sessão de diagnósticos, eu ponho o meu time em campo para fazer todas as pesquisas de mercado que eu preciso, para eu pegar essas informações e desenvolver o projeto de imagem da pessoa. Então, eu descubro até o que a pessoa toma no café da manhã, entendeu? E aí, eu estava gravando com essa vascular. Aí, eu virei para ela e falei assim, Dani, me conta aqui, quantos vasculares tem no Brasil? Aí ela parou, pensou um pouquinho e falou assim, Bi, eu acho que uns 1.000. Eu tô assim, não, meu amor, eu já pesquisei. Existem 3.000 vasculares no Brasil. O que é um vascular, para galera que não cirurgia, sabe? Desculpa, gente. É um médico, um cirurgião vascular. É um médico que cuida de veias, varizes, né, essa especialidade. E aí eu virei para ele, olha a linha de raciocínio que as pessoas têm que ter, Kleber, olha só. Eu virei para ele e falei assim, vamos analisar de uma forma macro. Você entende que fazer o que você faz, tem outras 3.000 pessoas no Brasil que fazem? E todo mundo é assim, Kleber. A gente tem que partir do pressuposto que as pessoas, elas não estão muito interessadas no o que você faz, porque o que você faz, outras milhares de pessoas fazem. O diferencial é como você faz e por que você faz. É isso que você tem que deixar muito palpável para as pessoas, sabe? É isso que vai construindo uma reputação e uma influência muito forte. O nosso nome, quando tem influência, você ganha um poder de mercado muito grande. Por exemplo, hoje na minha equipe, eu tenho o time de consultoras de moda, de consultoras de imagem, porque nessa parte visual de
fazer compras com o cliente, levar no salão, mudar mesmo a aparência, não sou eu mais que faço, né? Eu passo o briefing para elas e eu tenho um time de consultores de imagem. Importante que você está falando do vascular, porque o E aí? vascular é um médico. Mas no mercado financeiro a gente tem vários autônomos, né? A gente tem o assessor de investimentos, a gente tem o consultor de investimentos, a gente tem o corretor de seguros, a gente tem o correspondente bancário. E outras profissões também, engenheiro, médico, advogado, e principalmente o médico. Eu tenho minha mãe com uma situação bem delicada, Aham. e eu rodei pra caramba pra encontrar um médico legal pra minha mãe. E a imagem dele, a postura dele é completamente diferente dos outros médicos. E ele cobra uma consulta que cobra R$ 2.000, ele tem uma metodologia toda diferente, que passa pela enfermeira, então ele tem todo um status de que ele entra como médico, toda a outra parte são outras pessoas que fazem, que Sim. reforça a imagem dele. Aham. Só que ele é um médico que cobra R$ 2.000 a consulta, enquanto um médico como normal cobra R$ 300 a consulta. E é o mesmo 1 hora, porque a imagem dele também, tudo que ele construiu ao redor, faz todo o Exato, é sentido isso para que ele mesmo, possa cobrar mais pela hora dele É também. esse ponto que eu quero que as pessoas entendam, ó. Então, por exemplo, vamos lá, esse meu time de consultoras de imagem, você concorda que eu ensino tudo para elas? Amanhã, qualquer uma delas pode sair e abrir uma concorrência Mas para elas mim. não são a Bianca. Exato, é isso que as pessoas têm que entender. Tipo assim, não é o que você faz, é como e por quê. A única coisa que não é copiável dentro da minha empresa sou eu. O resto é todo copiável. E isso vai para qualquer profissional, inclusive o médico que você deu o exemplo. Uau, não, que lição, hein? Gostei, Né? gostei pra caramba. Isso, a única coisa dentro da nossa empresa que não é copiável é a gente. E aí tem outra coisa que é o seguinte, público-alvo. Tem lá, né, várias formas de você descobrir o seu público-alvo. Para mim, né, com tudo que eu trabalho com os meus clientes, com todos os projetos, com tudo que eu faço, eu já entendi que existem 2 tipos de público, Kleber, apenas. Toda aquela divisão, aquela coisa, acaba confundindo as pessoas. Existem 2 tipos de público, que é o público de preço e o público de valor agregado. É isso. Não tem jeito. Dentro do público de preço vão ter pessoas pobres e ricas, porque tem gente rica que não quer saber de pagar caro também de valor agregado, não. Na minha região, então isso aí é muito comum. Exato, tá atrás de preço. E aí, galera, para público de preço, você pode trazer, meu Deus, Jesus Cristo na Terra de novo para te falar que é bom, que não adianta. Para o público de preço, a única coisa que você pode oferecer para ele é preço, acabou. O público de valor agregado não é que ele está rasgando dinheiro e que ele não se importa com dinheiro, até porque dentro do público de valor agregado tem também pessoas mais pobres e ricas. Só que o público de valor agregado, ela está interessada no resultado, no que ela vai ter. Se ela entender que vale a pena o investimento, ela não liga com o que você está cobrando, porque não é mais preço, é valor. E isso, como que a gente demonstra valor nas coisas? Com diferencial, meu amor. Diferencial é a gente, não tem outro. E você imagina que é possível, por exemplo, uma empresa ser price sensitive, ou seja, uma empresa que busca atender o cliente pelo preço, e a imagem dessa empresa, o empresário, esse tipo de coisa, ele ser muito mais para o valor. Então, a gente tentar encontrar um mix de que atende os 2 públicos, a empresa mais voltada a preço e o proprietário da empresa com alguma coisa mais premium, mais seleta, mais atenção, ou, sei lá, eu dar algum crepe nessa história aí no meio? Não, incrível a sua pergunta, muito maravilhosa, sabe por quê? Olha só, mesmo as pessoas que têm um business, que têm uma empresa para preço, eu falo muito o seguinte, que as pessoas fazem essa confusão também, assim, quando você vai construir a sua marca pessoal, quando você vai desenvolver, vai fazer uma gestão para dar essa influência que você precisa no mercado, a sua empresa, Kleber, na verdade, é a base. Né? É o seu lastro, porque senão você vira um empreendedor de palco, concorda? Peraí, concordo. eu tô aqui te ensinando a empreender, mas o que você construiu, meu amor? Nada? Você vai me ensinar a ganhar um dinheiro que você nunca ganhou? Né? Então, inclusive, por isso que o G4 deu tão certo, né? Porque não são empreendedores de palco, são empreendedores e hoje é o que a gente mais vê, né? Empreendedor de palco. Tipo assim, fofo, você tá querendo me ensinar a ganhar um dinheiro que você nunca ganhou, que na verdade eu que tô te pagando, né? Não vem com conversa fiada. Então, sempre que a gente vai trabalhar a marca de uma pessoa, tem que ter essa base, tem que ter esse lastro. Peraí, eu vou te vender, né, teoricamente, mas o que você já construiu? E aí pode ser a empresa que for. Por quê? Mesmo esse empresário, esse empreendedor, trabalhando com um público de preço, trabalhando com um produto ou serviço para massa, não interessa. Ele tem que se colocar como uma peça interessante no mercado.
As pessoas, Kleber, as pessoas, elas, na verdade, é porque hoje tem muito mimimi, mas a grande verdade é que se todo mundo pudesse escolher, ninguém quer conviver com gente mediana. Essa é a verdade. Se a gente puder escolher, as pessoas, elas querem sempre, se elas pudessem escolher, elas sempre querem fazer parte do ecossistema de gente interessante. Então, independente do seu business ser para preço ou valor agregado, você é um empreendedor, você está fazendo acontecer. Então, a sua marca pessoal, ela tem que ser trabalhada nesse ponto. Ela tem que ser trabalhada para mostrar para o mercado que você é uma pessoa interessante, que você é uma peça fundamental para o mercado, que você sabe empreender, que você é bom com pessoas, que você é bom com finanças, que você tem a agregar, que você tem o que ensinar, que você pode contribuir para outras pessoas. Uau, encheu o meu moral agora. Então é isso, tá, gente? Não, você pode vender um produto de R$1, você não precisa ter cara de R$1, pelo amor de Cristo, entendeu? Não é porque você vende um produto ou presta um serviço de valor barato, uma coisa barata, que você tem que ter cara de gente barata, entendeu? É sua reputação, é seu nome, é você, é seu ativo mais precioso. E as pessoas, elas não inventam características para a gente, Kleber, não inventam, assim, a gente está tendo esse contato maior aqui agora, seus ouvintes, né, vão me ver, vão me ouvir, então, assim, a partir de agora, quando uma pessoa me conhece, todas as características, tanto positivas quanto negativas, que essas pessoas tiverem ao meu respeito, são características que eu estou passando. São as referências que eu passo. Então, isso depende da gente, não adianta. Não adianta você querer ser visto como bem-sucedido no mercado se você tem uma cara de R$1. Não, essa gostei, é a verdade. Gostei pra caramba. não tenho ideia de como essa pergunta era pessoal. Agora tu me abriu Ô, gente, ele tá aproveitando. Eu acho que eu vou deixar um óbvio, boleto aqui. óbvio, O que vocês acham? Vou deixar um boletinho aqui para ele no final. Tu abriu um leque de uma pergunta legal, né? Porque, poxa, a gente estava falando de ser bem-sucedido, de sucesso. Agora, como que eu vou me diferenciar, por exemplo? Imagina que, quando a gente fala do mercado financeiro, a gente tem muito Faria Limer. E o Faria Limer é um estereótipo de que a galera que trabalha, obviamente, próximo da Faria Lima, eles andam, a maioria homem, obviamente, de calça social, camisa azul. As mulheres também, de certa forma, muito parecidas. Porque é, tipo, uma turma que vive ali naquele ambiente. Sim. E como que eu posso me diferenciar? Ou, basicamente, como que eu posso ter minha própria identidade se é todo mundo tão igual nesse mercado? Quando a gente fala da média, a média não tem jeito. A média é o lugar que tem mais gente. Eu brinco que eu não entendo. Deve ser é muita gente, todo mundo juntinho, deve ser mais quentinho, deve ter uma coisa boa ali, não é possível. Brincando, gente. Mas olha só, qual que é o ponto? Quando a gente fala da média, para você virar referência, para você se destacar, é exatamente isso. Eu ir lá e conseguir te tirar da média, né? Consequentemente, a média, ela te alcança de novo. Até porque ela entende os movimentos do mercado, ela vê o que você está fazendo que dá certo e segue os passos, normal. A gente sempre olha para quem está no lugar que a gente quer para se inspirar. Quando você fala de se destacar, é muito, Kleber, de sentar e entender. Por isso que um diagnóstico é tão importante. É entender o momento que você está e sua projeção futura, o que você quer. Porque você não vai inventar características para você se destacar. Vamos lá, vamos fazer uma coisa aqui bem simples, só para abrir um pouco a cabeça. Quando a gente pensa em mercado financeiro, o que vem na nossa cabeça? Uma coisa muito dinâmica, né? Um mercado muito rápido, vem muita questão de poder, de status, de dinheiro, mas sempre ligada a essa coisa dinâmica, essa coisa rápida, atual, Vida moderna. Louca. Exatamente. Então, você está dentro do mercado de trabalho, você não precisa encaixar em perfis. Não existe padrão, sabe? Não existe padrão nenhum. Existe o que você quer transmitir para as pessoas e o que faz sentido para você. Então, o primeiro ponto é você entender quais são as suas melhores habilidades. As suas habilidades, elas têm que ficar palpáveis, tangíveis através da sua comunicação não verbal. Por quê? Vamos lá. No cenário que a gente vive hoje, as pessoas, elas nos observam muito mais do que a gente tem oportunidade de falar para elas. Então, a nossa comunicação não verbal, ela sempre conta muito mais, entendeu? Então,
Visualmente, quando a gente fala dessa questão de se destacar através da nossa imagem, sem ter a oportunidade de conversar com a pessoa, você tem que pensar em tudo. Quais são suas habilidades? O que você quer transmitir? Eu estou no mercado financeiro, nessa vida louca, mas mesmo assim eu quero transmitir uma imagem de acessibilidade, de tranquilidade, outra pegada. Então, você tem que estudar todas essas características. Aí, a roupa pode te ajudar. Sempre que você quer passar uma imagem acessível, tranquila, os tons claros sempre transmitem mais acessibilidade, sempre transmitem mais tranquilidade. Os tons escuros no nosso cérebro... Eu lembro quando eu fui no G4, eu estava com tons bem claros. Porque eu queria que vocês me amassem, né? Você estava fazendo um comercial lá, né? Gostaria de ser abordada, captar clientes, me amassem, né? Porque eu já tenho essa fama de brava, eu sempre vou de claro para o povo falar, é só fama, ela não é tão má assim. E os tons escuros transmitem mais força, transmitem mais autoridade. Então, são jogos, mas muito mais do seu comportamento e da sua postura. Você vai fazer um exercício hoje, e todo mundo que está ouvindo e vendo a gente vai fazer também. Você vai pegar um vídeo seu, qualquer vídeo, seja de uma aula, de uma palestra, de um podcast, qualquer coisa, e você vai tirar o som. Você vai assistir o seu vídeo sem ouvir o que você está falando. E você vai observar o seguinte: se alguma pessoa estivesse só me vendo e não pudesse ouvir o que eu estou falando, eu estou transmitindo para ela o que eu quero? Só pela minha comunicação não verbal? Uau, que profundo. Eu estou transmitindo a credibilidade que eu quero, a autoridade que eu quero, só pela minha postura? Por quê? Porque nossa comunicação não verbal é isso que as pessoas precisam entender para facilitar a vida delas, facilitar que elas cheguem aos objetivos. A nossa comunicação não verbal, ela sempre chega primeiro, sempre. Você sempre vai ser julgado antes de ter oportunidade de conversar e de explicar para as pessoas quem você é. É aquela velha história da primeira impressão, né? Exato. E tu acha que depois que a gente tem uma primeira impressão de uma pessoa, a gente consegue mudar essa primeira impressão? Se você tiver oportunidade, sim. Totalmente. Agora, o problema é se você não tiver essa oportunidade. Esse é o ponto. Tem gente que vira para mim e fala assim, Bianca, mas olha só, quando o cliente está na minha frente, aí eu consigo desenrolar, eu explico o meu trabalho, eu sempre consigo ganhar o cliente. E aí eu brinco, eu falo assim, meu amor, mas vamos analisar a situação. E se você perdeu o cliente antes de abrir a boca? Não, você nem perde, porque olha só, você está sentado, o ser humano está ali na sua frente, à sua disposição para te ouvir. Se você não conseguir ganhar o cliente naquele momento, aí o problema é outro. Aí a gente tem que ver outras coisas, técnicas de venda, persuasão, outra coisa. Mas o que a gente tem que pensar, Kleber, é o seguinte: o que faz o cliente sentir desejo de sentar na sua frente? É essa a trajetória. É isso que as pessoas têm que entender. Eu trabalho com 4 passos que eu ensino muito para os clientes, que é assim, primeiro, quando a gente fala da gente, de marca pessoal, apresentação. Você precisa se apresentar, as pessoas precisam te conhecer, e quando eu falo de apresentação... desculpa. E quando eu falo de apresentação, não necessariamente apresentação pessoalmente. Pode ser numa rede social, num podcast, numa palestra, one-on-one, apresentação. Dessa apresentação, você tem obrigação de gerar, no mínimo, curiosidade na pessoa. Por quê? Porque a pessoa ela só vai se interessar por você se você gerar, no mínimo, curiosidade. Depois que você gera curiosidade, aí vem o terceiro, que é começar a gerar admiração para virar desejo. A gente não compra nada, nenhum produto, nenhum serviço, se a gente não deseja aquilo, não é verdade? Uhum. Então, você tem que fazer toda essa trajetória para a pessoa realmente te admirar, te desejar. E aí, sim, ela vai querer fazer parte do seu ecossistema. Seja como cliente, seja como parceiro, seja como investidor, seja como bom time. Se você se põe como interessante no mercado... É o que eu falo, é o profissional que vira um imã. Todo mundo quer estar perto dele. Tem muita gente que acompanha aqui a Top Invest, Profissão Mercado, que são pessoas na casa dos 30 a 35 anos e estão fazendo uma transição de carreira. Por exemplo, tu foi muito feliz em comer tanto capim e encontrar o lugar que eu queria chegar. Eu tive que passar por outros lugares até chegar aqui no mercado financeiro. Mas tem muito médico, engenheiro, advogado ou qualquer outra profissão que esteja entrando no mercado financeiro. E muitas vezes essa galera sente uma dificuldade de conseguir ingressar no mercado. E eles morrem na entrevista. Sim. Então eles morrem na entrevista por não ter uma certificação financeira, por várias coisas. E a certificação financeira e tanto a imagem é importante.
Porque eu lembro de quando eu fiz entrevista em mercado financeiro, às vezes eles marcam todo mundo para a mesma hora. Então ficam lá 4 ou 5 pessoas sentadas esperando. O recrutador bate o olho ali de primeira, poxa, essa pessoa aqui é interessante para mim. Ela nem conversou com ninguém, mas ela já demonstrou um certo interesse. E não é Até beleza, não é... É um fit imediato ali. Kleber, de tu até estar bem preparado, né? Até o jeito que você senta, você está passando uma informação de quem você é para a pessoa. É isso. O jeito que você anda, o jeito que você senta, o jeito que você olha nos olhos das pessoas, você está passando informação. Se você é uma pessoa com um perfil mais brando, mais moderado, mais agressivo, sabe? Isso, assim, é comunicação não verbal, gente, não tem jeito. Você vê uma pessoa sentada, se ela está sentada, rígida, com as costas eretas, com uma boa postura, você já sabe que é uma pessoa muito mais pragmática, direta, agressiva. Você chega numa sala de espera, o candidato está lá mergulhado no sofá, como se estivesse na casa dele. Esquece, velho, esquece. Para o mercado financeiro, você vai passar raiva. É acomodado. Então, as pessoas não entendem que nós estamos passando informações o tempo inteiro a nosso respeito, o tempo inteiro mesmo. Tem um livro... Não sei se você já me viu falando no Gestão, se não, anota aí para ficar de dica. Tem um livro que é muito interessante. Ele é um livro super chato, na verdade, para ler, porque ele é um livro mais denso. Mas o mercado financeiro é o lugar dos livros chatos. Vocês já estão bem acostumados. Quem já leu o Taleb, cara, o conhecimento é absurdo, mas o livro é chato pra caramba. É igual esse, chama Capital Erótico. Pessoas atraentes são mais bem-sucedidas, a ciência explica. Então, é um livro com muitos dados, com muitas coisas científicas e tal, mas é exatamente isso, provando o quanto pessoas atraentes são mais bem-sucedidas. Só que o ponto é o seguinte, quando a gente fala de uma pessoa ser atraente, normalmente as pessoas ligam atração, atratividade com beleza. Não tem absolutamente nada a ver. Nada, sabe o que é nada? E a atratividade, a boa, né? Eu brinco que a boa notícia é que a atratividade, ela é treinável, como tudo na vida. Então tem como ser feio e bem-sucedido. Meu amor, demais! E é muito legal isso, porque, veja bem, a atratividade não tem nada a ver com beleza. Não, tem nada. Uma pessoa bonita, que pode estar mal arrumada, inclusive a gente vê vários negócios no Reels, no Instagram, o antes e depois, que uma pessoa muito bonita que está mal arrumada, e zero atratividade. Tem pessoas feias que sabem se arrumar, sabem se posicionar, tem todo um sex appeal. Exatamente. E exerce uma atratividade muito forte, mesmo às vezes não sendo a pessoa mais bonita do espaço, ela domina aquele campo, aí tá todo mundo olhando para ela, ela exerce um campo de atração. Chega e ela, tipo, conecta, atrai todo mundo para ela. Ela suga atenção para ela. Exato. Isso é treinável, a atratividade é treinável. E é isso que as pessoas têm que entender, sabe? Você consegue demonstrar, você consegue captar e chamar as pessoas para você. Eu brinco que, assim, o que mais tem é aquela pessoa maravilhosa, linda, dentro dos padrões que a sociedade gosta, né? Aquele genes perfeito, mas que quando você senta para conversar ou para ter qualquer contato com a pessoa, é o famoso chuchu com carne moída. Quem já comeu chuchu com carne moída? Minha avó fazia isso para mim. Gente, é a coisa mais sem graça do mundo. É a comida mais sem graça do mundo. Não tem gosto. E é tipo isso, não adianta só ser bonito. É o que eu falei no início. Imagina se beleza fosse sinônimo, né, de sucesso. Ia ser muito fácil. Era só te dar um banho de loja nas pessoas e pronto. Não é isso. Não é só isso. Não é só isso. E qual que é a diferença entre uma pessoa desarrumada, desalinhada e uma pessoa que tá bem vestida, que tá preparada, assim? O que tu vê de características, assim, que, sei lá, saltam os olhos? Quando eu falo dessa questão das referências que a gente passa e das pessoas pararem de enxergar moda simplesmente como roupa, estética, vai bem nesse ponto que você está perguntando. Por quê? Vamos lá. O nosso cérebro, né, muito das nossas percepções, muito das nossas sensações, elas são completamente inconscientes. Então, quando você olha para uma pessoa, o nosso cérebro, ele não traça um pensamento linear. É muito inconsciente mesmo. Então, vamos lá. Acabou de chegar uma pessoa aqui completamente desleixada, desarrumada, com uma roupa desleixada, cabelo desgrenhado. Opa, não é para ele, tá, gente? Depois a gente até dá uma ajeitadinha. Mas olha só, quando eu vejo essa pessoa, o meu cérebro, ele não consegue separar, o nosso cérebro não consegue separar algumas coisas. Meu cérebro não consegue parar e pensar assim, caramba, o Kleber tá tão desarrumado hoje, ele tá tão desleixado hoje. Não, meu cérebro capta.
caramba, o Kleber é muito desleixado. E aí meu cérebro é pior ainda, ele vai muito mais além. As relações que eu faço são as seguintes: se o Kleber é desleixado com ele, com o corpo dele, com a imagem dele, com certeza ele é desleixado em casa, com a família, no trabalho, com os amigos. O desleixo vira uma característica do Kleber, que não vai ser separado em nenhum aspecto da sua vida. Então, o problema é esse, entendeu? Profundo, porque isso talvez explique, inclusive, o estereótipo, a manada do Faria Limer. Eles são tão engomadinhos, né? Todo mundo de terno, gravata, camiseta, né? Todos da mesma cor, porque eles passam, de certa forma, assim, uma mensagem, vamos dizer, subliminar de organização. Tudo padrão, organizado. Afinal de contas, eu entendo muito o teu ponto agora, principalmente. Uhum. Por exemplo, o Thiago é uma exceção, né? Ele grava, às vezes, de chinelo e meia, mas ele já conquistou a autoridade dele. Mas ele já está no posicionamento, ele já tá no posicionamento que ele é o rei do mercado. Agora, uma pessoa que está começando agora, se ela não estiver bem arrumada e passar essa imagem de ser organizada, de ser certa, não vai chegar num banco, por exemplo, e ser atendido por alguém de chinelo e meia. Exatamente. Tu não vai entrar numa corretora de valores imobiliários e ver alguém de bermuda lá. Ok, pode estar de camisa, não precisa estar de camiseta ou o inverso, enfim. Mas ela precisa estar bem arrumada, de certa forma, para passar uma imagem de credibilidade. Afinal, como é que tu vai gerenciar o dinheiro da pessoa? Tu não gerencia a tua vida e passa realmente essa imagem de desleixado. É exatamente isso. E assim, e esse ponto que você falou é super importante. Eu trabalho muito com os meus clientes a questão de inteligência visual. As pessoas, às vezes, elas pensam muito na inteligência emocional, inteligência intelectual, mas você não pode esquecer da inteligência visual. Então, o que você falou do Thiago foi ótimo. O Thiago, ele já chegou em um posicionamento. Quando a gente chega em um posicionamento, em determinados momentos, a gente pode dar uma relaxada, não tem jeito. Mas e principalmente agora, sabe, Kleber? Alguns anos atrás era tudo mais fácil. A internet está ficando mais povoada, a concorrência de tudo está mais povoada, mais cheia. Então, você tem realmente que se destacar. Aí, às vezes, eu estou conversando com um ser humaninho, esse ser humaninho eu tenho vontade de matar. Aí ele vira para mim e fala assim: mas porque o Mark Zuckerberg só anda de t-shirt preta e calça jeans. Aí eu paro, respiro e falo: meu amor, eu não tenho argumentos para conversar com você. O dia que você tiver 1/100 do que ele tem, volta que a gente senta e conversa de novo. Porque, porra, como é que você se compara? Entendeu? O Mark, ele pode pôr uma melancia ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele é o Mark Zuckerberg, gente, né? Vamos combinar? Então, é isso. A gente tem que ir entendendo que a nossa vida ela é muito cíclica. E você tem que ter inteligência visual para você entender o momento da vida que você está e o momento da vida que você precisa atrair pessoas, transmitir uma imagem correta. E aí depois, quando você tiver uma audiência, quando você realmente tiver uma influência de mercado e as pessoas quiserem te ouvir unicamente porque você tem uma puta de uma reputação, aí você vem trabalhar de bermuda e chinelo. Aí você conquistou, né? Exatamente. Tem o teu direito. E já que a gente tá entrando nesse lado assim, mais da moda, e piercings, tatuagens aparentes, esse tipo de coisa, tu acredita que pode prejudicar no lado profissional? Dependendo da área, sim. Dependendo da área, com certeza. Por quê? Porque quando a gente fala de piercing, de tatuagens muito amostras e tal, isso já remete para quê? Para mais casualidade, para muita modernidade, para uma coisa mais agressiva, agressiva de sentido que eu digo de... não de agressiva no pejorativo, mas tipo assim, de ser mais flexível, sabe? E aí, se você é de uma área mais formal, dependendo do seu público, conta super negativo, super mesmo. E aí, de novo, eu falo, inteligência visual. As pessoas têm que aprender a usar inteligência visual. Vamos lá, você trabalha hoje em uma empresa mega formal. Você não pode ter uma tatuagem, não pode ter um piercing? É óbvio que pode, gente. Só que para trabalhar, já que é um ambiente formal, que as pessoas esperam encontrar com profissionais mais formais, não deixa tão à vista. Tira o piercing,
Coloca uma roupa que tenha mais a ver com a imagem que você precisa transmitir, com a credibilidade que você precisa transmitir. Então, assim, o problema é que as pessoas elas querem se encaixar em padrões. Isso não é inteligente, não existe padrões. Você tem que entender exatamente o momento e o lugar que você está. É a grande diferença que vem muita confusão das pessoas, Kleber, que é confundir estilo com dress code. Estilo é realmente o que você gosta. Ah, você gosta de ficar na sua casa de havaianas, de bermuda, de t-shirt, sem pentear o cabelo, maravilha. Mas quando você vem para o trabalho, você tem que deixar o seu estilo um pouco de lado e se adequar ao dress code do trabalho. Então, que profundo isso, é gostei. Inteligência visual. Gostei pra caramba. Então, usem os piercings, só saibam onde usar. Onde usar, onde e quando, né? Onde e quando usar. Por quê? Isso só dificulta a sua vida. As pessoas que querem ser rebeldes demais com a imagem, elas não estão fazendo mal para ninguém. Elas estão fazendo mal só para elas. Até Esse porque é o ponto. Quando a gente pensa no cliente, o que é um cliente satisfeito, né? A satisfação do cliente está muito alinhado à expectativa e ao que ele recebe. Quando um cliente vai no ambiente do mercado financeiro, ele acredita que é um ambiente mais regrado, mais disciplinado, onde ele vai encontrar o profissional extremamente bem arrumadinho, engomadinho, falar de forma correta, redigir um e-mail com um português extremamente correto. Essa é a expectativa dele. A partir do momento em que a pessoa talvez está com um cabelo muito diferente, está cheio de piercing, de tatuagem, tu vai quebrar aquela expectativa. E não que seja um preconceito, mas é uma expectativa de como que funciona aquele ambiente. Exatamente. E aí, assim, é exatamente pela casualidade. A pessoa pode achar que não é uma pessoa tão analítica, uma pessoa tão focada. E o outro ponto também é ruim, porque por mais que o mercado financeiro seja mais, tenha essa coisa mais analítica, certinho, organizado, às vezes eu acho que hoje, dependendo da empresa que você trabalha, você peca, inclusive, de formalidade demais, porque fica ultrapassado. E tem uma coisa no mercado financeiro que é o seguinte, por mais que seja mais analítico, não pode ser ultrapassado. Concorda? Concordo. Então, às vezes a gente brinca da Faria Lima, mas às vezes eu vejo uns homens na Faria Lima com uns ternos, que eu falo assim, cara, eu acho que ele estava congelado há uns 20 anos... Descongelaram ele saiu na rua e tá assim, meu Deus, o que eu faço? Acho que eu vou trabalhar. Então, assim, volto de novo, repito de novo, é inteligência visual. Então, beleza, o seu trabalho você tem que estar formal, mas você tem que entender que o mercado financeiro também é muito dinâmico. As pessoas esperam que seja atual, dinâmico. Então, dentro da sua formalidade, você também não pode passar uma imagem de ser ultrapassado, tradicional demais. É muito bacana isso, porque me lembra um seriado, que é o Billions, que ele retrata o mercado financeiro americano. Óbvio que ele tem um pouco de poesia ali, né? Mas é legal reparar o dress code da galera, né? Tem o analista mais júnior, ele tá muito engomadinho, e conforme ele vai crescendo, ele vai ganhando autoridade, de certa forma, ele vai tendo um track record, ele vai comprovando tudo que ele já fez, ele vai ficando cada vez mais desleixado. E o Big Boss é tipo eu, né? Ele anda com uma jaqueta, às vezes, amarela, ele não usa terno, ele tá sempre de... uma roupa, um social esporte, assim. Então, ele conquistou, de certa forma, a autoridade de que, poxa, não preciso mais. Eu já paguei o preço para chegar até aqui. A reputação dele já fala por ele só. Ele não precisa mais se preocupar com isso. E uma pessoa da minha idade, tá? Eu tenho 30 e pouquinhos, não vamos revelar a idade. E eu quero, vamos dizer, corrigir minha vestimenta. Eu sou muito largado, eu não ligo para roupa, eu não ligo para autoimagem, mas eu entendo a importância que isso tem na minha carreira, no momento que eu tô atravessando. Tem como corrigir alguém que já tem certa idade, já tem alguns vícios, esse tipo de coisa? Inclusive, a gente estava conversando antes sobre... tu tem um treinamento lá no G4, tu tem a tua mentoria também. E qual que é a diferença? Qual que funciona mais? Se tem algum perfil de idade que funciona? Ou uma pessoa até mais velha, daqui a pouco tem uma galera mais velha vindo a gente. Funciona para alguém mais velha? Funciona, ou só para alguém mais jovem? E, mais importante, aonde que tem mais resultado? Porque, poxa, talvez uma pessoa, na minha posição hoje, fazer um investimento desse faça muito resultado. Uma pessoa de, sei lá, 20 anos, talvez faça mais sentido ela fazer o teu treinamento para ter um direcionamento, mas o investimento, enfim, fala um pouco mais. Na verdade, eu nem gosto muito do termo que você falou de... você falou e fugiu, de consertar. Que termo que você usou? Não é consertar a imagem, as roupas. Tipo, era corrigir. Tipo, eu tenho um jeito, entendeu? Desculpa, porque eu sou muito desleixado, eu tenho um jeito, eu tenho salvação. Eu nem gosto do termo corrigir, porque não é corrigir. É muito mais adequar para o que você precisa.
Então, assim, quando a gente fala de um desenvolvimento de marca pessoal, não é exatamente um produto de prateleira que eu consigo encaixar nas pessoas. Então, para a gente alinhar, para a gente adequar para o que você precisa, foi o que eu estava te falando até da imersão em imagem, da pessoa entender o contexto, a importância. Porque eu brinco assim, ó, Kleber, quando a gente dá comandos nas pessoas, tipo assim, se eu chegar aqui para você e falar assim, Kleber, de agora em diante você tem que usar isso desse jeito, ok? Isso é um comando, certo? E aí eu brinco o seguinte, comando a gente dá para pet. A minha Evinha lá, minha cachorrinha maravilhosa, ela sabe que ela não pode fazer xixi no tapete do meu quarto. Esperta ela. Ela não sabe o porquê, mas ela recebeu, ela sabe que não pode. Só que o que acontece quando ela está irritada comigo? O que ela faz? Vai lá e faz xixi no tapete do quarto. Óbvio. Porque ela não entende, né? E ela quer me irritar. Se eu chego aqui para você, é fogo. E tapete do quarto é terrível. É de matar. Mas é a mesma coisa. Se eu chego aqui para você e te dou um comando, Kleber, ó, é isso e pronto. Vai ter dia que você vai estar de saco cheio, você vai estar desmotivado, cansado. Aí você vai abrir seu guarda-roupa e falar assim, ai, quer saber? Vai a Bianca, os comandos dela pro inferno. Eu vou usar o que eu quiser, dane-se a Bianca. Só que quando eu chego e te explico, te ensino o que cada peça transmite para as pessoas, tipo assim, Kleber, você vestindo isso, você vai transmitir essa imagem, você vai passar essa sensação, você vai se conectar com esse tipo de público, é diferente. Aí mesmo no dia que você estiver lá de saco cheio, você vai abrir e falar assim, meu pai, eu odeio a Bianca, viver na ignorância era muito mais fácil, mas ignorância ela é uma bênção. tem razão, exato, eu vou vestir a porra da roupa do jeito que ela falou. Então é isso, não é exatamente corrigir, é sentar com você, entender o seu contexto, entender onde que você precisa avançar. Hoje você está aqui, beleza, você tem o seu trabalho, mas como eu falei, é tudo muito cíclico. Você pode ter um planejamento para daqui a 6 meses passar para outro nível. A gente tem que entender quem são as pessoas que estão nesse nível que eu vou precisar conectar com o Kleber. Uhum. Que imagem nesse outro nível você vai precisar passar para trazer clientes? Então, é tudo muito estudado, é tudo muito direcionado para o que cada pessoa precisa, sabe, Kleber? É essa que eu brinco que é a magia do negócio. Porque, olha só, tem pessoas, às vezes, que chegam para mim exatamente por verem o meio que eu vivo, que eu trabalho, as pessoas que são meus parceiros, que eu tenho conexão. Aí tem pessoa... Quem não acompanha a Bianca ainda, por favor, acompanhe. Olhem a galerinha fraca que ela anda. Só empresária que está começando, está aprendendo, né? A gente está na vida aí tentando, né, Kleber? Só a galera que está aprendendo ainda. Só a gente iniciante, mas a gente é legal. Sigam a gente. A gente é legal. E aí tem gente, eu recebo pessoas que viram para mim e falam assim, ai, Bianca, eu queria muito que você me conectasse com esse, né, com esse nicho, com essas pessoas, porque eu já entendi que eles são super importantes para mim. E muitas vezes eu viro para as pessoas, dependendo da pessoa, óbvio, do que eu entendo, do que eu sei da vida dela, eu falo assim, meu amor, te conectar com essas pessoas é o mais fácil. Faço isso amanhã, mas vai ser um café e nunca mais. Você quer? Vamos te preparar primeiro? Por quê, Kleber? As pessoas elas têm essa mania de falar assim, o Kleber é importante para mim, o Kleber vai ser interessante para mim. Mas se eu não for interessante para você também, como que a gente se conecta? Toda relação é uma relação de interesse. Então, não adianta eu ir no mercado e detectar que fulano vão ser interessantes para a minha carreira se eu não tiver o que oferecer para eles. Se a pessoa não tiver zero interesse. Exato. E as pessoas têm que aprender a deixar claro para o outro como que elas podem ser interessantes também, que é a atratividade. Aí eu falo, quer conhecer? Te apresento amanhã. Vai tomar um café com você e nunca mais vai te ligar, porque você não tem nem repertório para sentar e conversar com ele ainda. Vamos te treinar? Isso que tu tá falando, naquela escala que a gente tava explicando antes, é foda. Foda. É foda. Vocês não têm noção de quão foda isso aqui é. A pessoa não tem isso nem aqui, repertório pra quem tá conversar. ouvindo o podcast, já se paga. Eu não posso abrir tanto assim, porque a gente tem alguns acordos de confidencialidade, mas como que eu cheguei a ser sócio do Thiago Nigro do Grupo Primo? Foi muita estratégia. Eu fui para lá no G4 com estratégia, eu conversei com as pessoas corretas, eu me posicionei corretamente lá dentro, no meu entendimento, e eu consegui o encontro uma semana depois com o Thiago, mas eu sabia tudo sobre ele. Eu sabia como me vestir para conversar com ele. Muito bom.
Eu sabia que era o único almoço que eu ia ter com ele. Então, eu sabia o que precisava falar, sabia o que ele precisava levar, sabia os big numbers que ele adora ouvir, quais desses big numbers eu precisava levar para ele, para que a gente pudesse, daqui a pouco, ter uma segunda oportunidade de conversar. Só que foi tão bom que essa primeira oportunidade a gente já encaminhou várias e várias e várias coisas. Porque eu estava muito bem preparado. E a gente tem que lembrar que quando a gente vai fazer uma entrevista de trabalho, quando a gente vai conversar com o cliente, a gente tem que estar super bem preparado. Eu sei muita coisa sobre ti. Várias perguntas eu sabia a resposta, inclusive. Mas é o lance de estar preparado. E quando alguém vai fazer uma entrevista de emprego, é uma venda. Quando alguém vai conversar com um cliente, é uma venda. Quando tu vai abordar um cliente, como que tu te prepara num sentido mais amplo para, poxa, esse cliente aqui, eu tô 100% preparada para fechar ele? Se eu falo que eu tenho que gravar isso. Se um dia uma pessoa chegar no meu escritório, um dia que eu estou fazendo desenvolvimento de projeto de imagem, a pessoa ela vai entrar lá e vai achar que eu sou uma agente do FBI. Sério, porque, tipo assim, eu ponho um ponto central do meu cliente e eu estudo muito a personalidade das pessoas, Kleber, muito, muito, muito. E não é para copiar para o meu cliente, tipo assim, olha, agora você vai fazer igual o Alfredo faz, igual o Thales faz. Não, é para deixar tangível uma forma correta de falar, de se expressar. Isso, quando não é natural para a pessoa, perfis vão ajudando a moldar, porque fica mais tangível para ela. Então, eu estudo muito perfis, muito, 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 muito. E você falando a sua história, eu comecei a rir, porque é exatamente a minha. Quando eu entendi que eu queria muito me ligar aos meninos do G4, que eu queria muito me ligar ao grupo, porque a gente tem um fit muito foda, tipo assim, gestão, marketing, vendas e tal, e tem que ter a reputação, a influência, o posicionamento. Então, é um fit muito grande. Eu fiquei 6 meses estudando todo mundo. 6 meses. Eu fiquei 6 meses estudando o Thales, o Alfredo, o Nardon, o Tony, tipo assim. Por quê? Porque eu precisava entender, não para eu criar um personagem para eles, de forma alguma, mas para eu detectar, tipo assim, eu já tinha detectado que eles eram úteis para mim. Então, eu precisava estudar para eu detectar o que eu tinha de utilidade para eles, senão não adiantava. É o que eu falo, toda relação é de interesse. Vamos lá, a relação que eu tenho com a minha mãe é por interesse. Que seja pelo amor, pelo carinho, pela proteção, é verdade. Cara, isso me lembra uma história muito engraçada que eu vi num podcast, eu não me lembro qual foi. A gente tem que estudar tudo na vida, é estratégia, galera. Vou até olhar para a câmera. Estratégia, não tem jeito. E o ser humano é movido a interesses, né? Isso aí, eu vi em um podcast que fala do sexo, né? Porque na hora pré do sexo, tu tá sempre ajudando o parceiro a tirar a roupa. Depois, cada um por si. Tu completou o teu interesse, né? Então, cada um resolve a sua roupa. Agora veste Mas sua roupa. o pré, todo mundo vai se ajudando. Então, é muito legal porque o ser humano é movido a interesses. E a relação com a mãe também. Total. A gente precisa ser amamentado. A gente quer ser amamentado. Exatamente. Você tem interesse pela sua mãe, por atenção, cuidado, carinho, o que seja, mas você tem interesse. Então, assim, outra coisa, networking é uma coisa muito importante. O que você fez lá no G4, quando você foi networking. Só que o que rola também? A grande maioria das pessoas, elas acham, entendem, não sei bem, que fazer networking é simplesmente ir nos lugares. Não. Gente, não adianta. Quando você vai no lugar, você tem que entender quem está lá, quais são as pessoas interessantes para você, quais são os contatos que você quer fazer e se preparar, como a gente está contando aqui que se preparou. Fulano de tal é mega importante, mega interessante para mim. Deixa eu entender aqui o que eu tenho para oferecer para ele, para eu conseguir fazer uma conexão com ele. Então, é tudo pensado, tudo estratégico. E nisso entra muito essa parte de inteligência visual. Inclusive, um dos motivos de eu ter ido parar no G4 é que eu sabia que o Thales conhecia o Thiago. Óbvio que ele ajudou pra caramba a abrir essa porta que vim para aqui, mas foi tudo muito planejado. E networking não precisa ser de graça. Não. E o melhor networking é pago. Então, por exemplo, o que a gente fez lá no G4, óbvio que o treinamento foi especial, as mentorias foram especiais, mas o networking foi a melhor coisa de todas. Exato. E o próprio G4 entende muito isso, tanto que eles tentam, de certa forma, eles chamam de alumni, né? E eles tentam fomentar, anos depois do curso, eles continuam fomentando essa comunidade para trazer o networking, tem o G4 Club, tem várias outras coisas bacanas. Exato. Porque o networking é uma coisa impagável.
Só que o networking vazio não tem sentido. Nenhum. E é muito foda o que tu falou de, se tu não tem conteúdo pra entregar, tu vai tomar um café, tu vai deixar o cara puto, ele vai ficar meia hora contigo, vai achar uma desculpa pra te dispensar. Exato. E vai ser só aquele café, acabou. Eu lembro de uma vez que a gente tava abrindo um escritório de investimentos de expansão, o cara falou, ó, legal, gostei de vocês, a gente ficou uma hora conversando. E, cara, vai fundo, porque se vocês não tivessem fundamento, eu ia contar uma história engraçada aqui, ia dar uma desculpa e ir embora. Curto e grosso, mercado financeiro raiz, assim. Porque meu tempo vale muito, então nem é perder dinheiro. Cara, então, não faz eu perder meu tempo aqui, toca essa porcaria. Tipo, curto e grosso. Então, tenha conteúdo antes de querer fazer um networking que pode transformar a tua vida, é muito foda. Claro, não adianta, senão você pode perder a única oportunidade que você vai ter. E aí foi o que você falou, é possível causar uma segunda boa impressão se você tem oportunidade, Mas a maioria das vezes você não tem uma segunda chance quando você não causa uma boa impressão de cara. Esse é o ponto. Você não tem uma segunda chance. A pessoa não gostou de você ali na primeira impressão, no primeiro impacto, dificilmente você vai ter outra chance com ele. É muito mágico. Se não tivesse causado uma primeira impressão naquele primeiro almoço, cara, muito impossível ter uma segunda oportunidade. Exato, exatamente. Ô, Bi, me conta uma história legal, assim, de transformação de algum cliente teu. Eu sei que tem várias figuras de lutas, não sei quem tu pode abrir, quem não pode, enfim. Mas alguma coisa que foi uma transformação meio, não diria radical, mas assim, que foi um resultado muito perceptível e de transformação, de que a pessoa ficou contente, que ela assim... achou o próprio eu, assim, de certa forma. Eu tenho hoje, eu até postei alguns dias atrás, aí, alguns meses, na verdade, atrás, quando eu assinei meu contrato de número 1000, né? Então, assim, são 1000 clientes ao longo desses 10 anos, é muito legal. E eu tenho muitos cases de sucesso, muitos mesmo. E aí vai muito do que é importante para cada pessoa. Vamos lá, case de faturamento, o faturamento sempre sobe, é bizarro. Sua reputação cresceu, sua influência cresceu, seu posicionamento de mercado cresceu, é matemático, não tem como seu faturamento não crescer. Então, eu tenho empresas que dobraram o faturamento, triplicaram, 4, 5, 6, até 8 vezes. Foi a empresa que eu tenho que mais teve uma ascensão de 8 vezes desse faturamento duplicado. Tem várias coisas, né, de conseguir fazer M&A, de conseguir parceiros, sócios, mas quando você me pergunta, assim, um caso interessante, e aí, olha só, a gente ficou todo esse tempo falando o quê? Falando da percepção que as pessoas vão ter da gente, né, a percepção de valor que você passa para o mercado. E aí eu ia mesmo puxar esse assunto em algum momento, para as pessoas entenderem que o mais importante, o ganho maior, não é do mercado, é da própria pessoa. É muito bizarro, Kleber. E aí eu poderia te falar que talvez isso aconteceu com os meus 1000 clientes, sem brincadeira. Porque, olha só, vamos lá. Visualmente, eu te transformo no que eu quiser. Se eu te pegar aqui hoje e falar assim, Kleber, vem cá comigo, vamos ali no shopping, no salão até com medo. Tal, eu te transformo, sem brincadeira, no que eu quiser. Visualmente é muito fácil. Então, as pessoas, elas conseguem fingir ser o que elas não são e elas conseguem, inclusive, por um determinado tempo, fingir, inclusive, saber o que elas não sabem. Só tem uma coisa que ninguém finge. Tem uma coisa que você não finge. Segurança. Segurança, ou você está seguro ou você não está seguro. Você não finge segurança. Eu até escrevi uma palavra aqui, autoestima. Eu acho que teu trabalho impacta muito nisso, na autoestima. E eu até tava me segurando pra não brincar antes. Tu fala que faz uma entrevista de 4 horas com a pessoa. Nossa, é uma consulta psicológica, né? Total, é quase que uma terapia comportamental. Olha que foda. Então, tu começa o teu trabalho com uma consulta psicológica e tu resolve, de certa forma, também o problema de autoestima da pessoa, né? Não, e total, porque assim, eu viro pra você e falo que a roupa não é mais importante, que é a cereja do bolo. E aí tem pessoas que me questionam, não, tá, tudo bem, se a roupa é a cereja do bolo, por que você começa sempre pela roupa? Por quê? Porque o primeiro ponto é fazer a pessoa se olhar no espelho e ter esse sentimento de autoestima. Falar assim, caralho, é isso. Tô foda. Agora eu tô me vendo, tô foda. Sabe por quê? Porque não tem outra linha também. Não tem outra forma de você fazer isso. Primeiro você se compra para depois se vender. Essa é a ordem. Não existe outra ordem.
Então, se eu não trabalho segurança, autoestima no meu cliente, não faço ele acreditar nele, é impossível eu vender ele para o mercado. Impossível. Sabe? Ele não consegue se vender. A gente não consegue vender o que a gente não acredita. Então, o ponto principal é esse, é autoestima, segurança, que são divisores de água na vida de qualquer pessoa. O cliente se compra e aí ele consegue se projetar. A gente brinca, né, entre os clientes, na comunidade que a gente tem de clientes, da imersão em imagem, de tudo, que eles falam, né? Eles falam assim, a Bibi cria monstros, ela tem uma criação de monstros. Monstros S.A. Exatamente. Eu falo que é exatamente isso. Meus clientes, eles viram monstros, assim, sabe? Tem hora que eu até falo, eu brinco em alguma situação e tal, eles me falam alguma coisa e eu tô assim, ó, pode parar, pode parar. Tudo que eu te ensinei é da porta para fora, comigo não. Que legal. Tudo isso que eu te ensinei é com os outros, tá? Comigo não vale. Comigo não cola. Comigo não cola, porque fui eu que te ensinei a fazer isso. E, invariavelmente, a gente acabou falando bastante de moda, de certa forma, né? Tem como uma pessoa se vestir bem, sem gastar tanto dinheiro com roupa? Porque, por mais que tenha bastante gente no meio, bem sucedida na nossa carreira, tem muita gente que escuta a gente que está começando. E óbvio que, às vezes, o dinheiro é um impedimento. Óbvio, claro, claro, claro. E assim, as pessoas têm primeiro uma ilusão de que para você estar bem vestido, você tem que ter um armário abarrotado de roupas, que é o primeiro ponto errado. Você não tem que ter um armário abarrotado de roupas, você tem que ter um armário funcional, inteligente. Então, assim, com peças versáteis, que você consiga montar várias produções diferentes. E quando a gente fala da questão de preço, não é nem exatamente de quantidade, porque assim, vamos lá, uma roupa de qualidade, ela vai sempre passar uma imagem melhor, não tem jeito. Porque a roupa, eu falo, a roupa ela tem cara de ruim ou de boa. Então, dependendo do que você precisa, é melhor você ter poucas, de uma boa qualidade e conseguir fazer combinações diferentes do que comprar aquele monte de roupa, mais ou menos, que às vezes não vai passar toda a força, toda a influência que você precisa. E é muito fácil, por exemplo, um exemplo rápido. Um vestido pretinho, um tubinho básico pretinho que toda mulher tem no armário. Você pega um tubinho básico, você coloca um escarpão e coloca uma bolsa maior, mais formal, maravilha, está pronta para o trabalho. Você pega esse mesmo vestido, coloca com uma sandália de tiras, mais sensual, de salto fino, salto alto, uma clutch, uma carteira pequena, você está pronta para um jantar, para uma festa. Você pega esse mesmo vestido, me coloca um tênis, joga uma jaqueta jeans por cima, você vai almoçar domingo no shopping. Então, você entende que você não precisa ter 3 roupas? Você pode ter uma e transformá-la para a ocasião que você quer. Voltamos em inteligência visual. As pessoas vão enjoar de me ouvir falando isso. E funciona para homem também? Totalmente, a mesma coisa, totalmente. Você pega, vamos lá, uma calça social. Você consegue colocar, vamos lá, você pôs a calça social, colocou um mocassim, um sapato mais social, uma camisa e jogou um blazer. Né? Ok, pronto para o trabalho, se você tiver um trabalho formal, óbvio. Essa mesma calça social, você tira o sapato, coloca um tênis, coloca uma t-shirt preta com a calça sem cinto, está pronto para sair. À noite, um restaurante, alguma coisa mais tranquila. Você pega esse mesmo look, vamos lá, calça social, colocou uma t-shirt mais clarinha, joga também uma sobreposição, ou um colete, ou uma jaqueta jeans, ou uma jaqueta de couro, coloca um tênis, um mocassim despojado, você sai durante o dia, você vai para o shopping, passear. Então, as roupas, elas têm que ter esse papel. Imagina se você tiver que ter uma roupa para cada ocasião de sua vida. Não faz sentido. Eu tenho uma penúltima pergunta para te fazer. Eu sou muito da vibe do Charlie Brown. Então, eu não uso sapato. Se tu tiver como me consertar sem gravata e sem sapato, mas não eu acho que a gente vai ter uma experiência legal. Ó, isso daí, o guarda-roupa masculino, ele é um guarda-roupa mais sucinto, né, do que o da mulher, não tem jeito. Tem menos opções. Mas não necessariamente você tem que pôr uma gravata para ficar formal. Esse é o erro das pessoas. Você consegue ficar formal sem gravata. Você consegue ficar formal sem sapato. Vai muito mais da modelagem da roupa social que você está usando. Você pode usar um costume maravilhoso, impecável, da melhor alfaiataria e colocar um tênis. Aí, o que você está juntando? Você está juntando o seu dress code com o seu estilo, o mundo ideal.
É o que todo mundo deveria aprender a fazer para se sentir mais confortável. Gostei. Entendeu? Deixa comigo, gente. Daqui a alguns meses vocês vão ver esse podcast, vão falar assim: meu Deus, ela é boa mesmo, essa menina. Não, vamos fazer até essa experiência, né? Olha, fazendo as vendas para Bianca, mas vamos fazer essa experiência, daí a gente volta, faz uma sessão de fotos, assim, ó, o Kleber transformado. Não é? Vamos ver se o Kleber dá um bom caque, gente. O mais novo monstrinho. Mais novo monstrinho, time de monstrinhos da Bianca. E uma última pergunta para tentar ajudar a nossa galera o máximo possível. Que dica tu daria para alguém que está entrando no mercado financeiro? Alguma coisa, se puder ser mais específico para elas e alguma coisa mais específica para eles? Porque eu acho que tem bastante diferença, sabe? Uma das principais coisas quando você senta para fazer negócios com alguém do mercado financeiro, que você sente segurança, é quando você entende que ele é bem-sucedido. Concorda? Uhum. Sem sombra de dúvida. Você não quer entregar seu dinheiro ou fazer algum negócio para uma pessoa que você entenda. Porque isso que você perguntou é tão interessante, Kleber. O ser humano, ele tem uma coisa muito do pertencimento. Né? Hoje a gente vive num mundo completamente tecnológico, as coisas mudam e tal, vão ficando cada vez mais tecnológicas, mas o lado reptiliano do nosso cérebro é igual quando a gente era lá homens das cavernas. E quando a gente era, né, hominhos lá, os uga-ugas, a gente precisava viver em bando. Por quê? Proteção. Né? Se você saísse lá sozinho, despercebido, vinha uma oncinha e te engolia. O ser humano tem isso até hoje. A gente tem esse sentimento de pertencimento muito forte. Então, por exemplo, você é do mercado financeiro. Eu quero que você seja meu assessor financeiro. Eu preciso olhar para você e entender que você faz parte do meu mundo. Por quê? Se você não faz parte do meu mundo, você não conhece minha dor. Se você não conhece minha dor, como que você vai resolvê-la? Então, a dica principal para quem está começando, e geralmente quando a pessoa está começando, que não vem de uma transição de carreira, acaba sendo pessoas mais jovens, né? Então, a dica principal é o seguinte: primeiro ponto. Desculpa. Primeiro ponto, entenda quem é o seu público. Você tem que entender quem é o público que você vai atender. Qual que vai ser a sua voz de mercado? Porque você entende que conversar com uma pessoa, com um grupo de mulheres de 30 anos é completamente diferente do que conversar com um grupo de mulheres de 50 anos. As prioridades, os desejos, o que ela vai dar valor é completamente diferente. Então, o primeiro ponto para quem está começando é entender muito bem sua voz de mercado e quem você quer atrair. Por quê? Você precisa fazer parte do mundo das pessoas que você quer atrair, senão elas não vão confiar em você. Então, se você vai atender ou se você quer atrair pessoas mais formais, vai nessa linha, você vai ter que ir nessa linha. Se você vai atender pessoas que têm um nível financeiro mais alto, não adianta você chegar lá com a brusinha da Renner, não. Sinto muito. Não vai rolar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir. Compra uma. Nem que você lave e trabalhe com ela a semana inteira. É verdade. Aí, se não tem, a gente trabalha com as possibilidades, não é? Mas você tem que... O seu público tem que entender que você faz parte do mundo dele, porque senão não rola conexão, não tem jeito. A minha esposa tem uma imobiliária e eu repetidamente tento passar essa mensagem para os corretores. Eles têm que entender qual que é o público-alvo deles. Um cliente de classe média, ele gosta de se relacionar com um corretor de classe média. Um cliente ultra rico, ele quer se relacionar com um corretor ultra rico também. Óbvio. E ele tem que entender que você vai nos mesmos restaurantes que ele, que você viaja para os mesmos lugares que ele, para ter essa conexão. Né? Para ter o tal do rapport, né? Não vai ter o rapport, não vai ter o fit se tu não tiver uma vida semelhante com ele. Porque vem desse sentimento, sabe? A pessoa olha e fala assim, caramba, mas... ele não entende o que é importante para mim, ele não é do meu mundo, ele não entende que eu preciso ter uma suíte de 100 metros quadrados, porque o apartamento dele deve ser menor que isso. Parece cruel, mas mundo real, mundo de adultos, mundo profissional. Então, tipo assim, ele tem que entender que você faz parte do mundo dele, porque senão é muito difícil você gerar essa confiança, essa credibilidade na pessoa. E essa discrepância acontece tanto no mercado financeiro como no mercado imobiliário, então tu tem que agir com pessoas iguais contigo, né? E tem que conhecer, né? Porque, olha só, você gasta energia, um cartucho inútil. Macaquinhos adoram banana. Banana é uma coisa super barata.
Mas se eu chegar para um macaquinho lá com um cacho de banana e com um caviar, o que você acha que ele vai querer? A banana. Óbvio. E aí, por que eu vou gastar com a porra do caviar? Entendeu? Então, assim, é estratégia. É você realmente entender o que você tem que passar para cada pessoa. Essa é uma puta reflexão. E com um cliente do mercado imobiliário, que não deixa de ser um cliente de investimentos, às vezes, se tu tá ultra vestido, com um terno italiano, com um carrão importado para atender um cliente que é mais popular, vamos chamar assim, ele vai se sentir muitas vezes, inclusive, desconfortável com isso. Agora, o cliente rico que tá vendo uma casa lá de 500, 600, 1.000 metros quadrados, pô, se tu for atender ele com um carro muito simples, ele vai se sentir desconfortável da mesma forma, porque ele vai se sentir não compreendido de certa forma. E às vezes as pessoas, elas se colocam numa posição muito de vítima, sabe, Kleber? E isso que eu falo que não é legal. Não. Porque não é desconforto de preconceito. Só que as pessoas gostam de se vitimizar. Tipo assim, não é que a pessoa olha pra você e fala assim, ai, nossa, olha o carro que ela tem. Nossa, eu não gosto dessa pessoa. Não é isso. Não é o vitimismo. Só que o inconsciente, é o que eu falei, percepções são inconscientes. A pessoa, ela só vai ter aquela sensação de que aquela pessoa não conhece o que ela gosta. E se você não conhece o que eu gosto, como é que você vai me vender? É o senso da comunidade, da proximidade. A gente gosta de fazer negócios com pessoas parecidas com a gente, com pessoas próximas da gente. E se tu não sente a conexão, não é preconceito, não é nada, mas é o fit, sabe? Lógico, é uma coisa, uma identidade visual, uma impressão visual que é uma coisa não verbal, esse tipo de coisa. É o sentimento mesmo que a comunicação não verbal causa. Que massa. Né? Bianca, onde que a galera te encontra? Vamos lá, no meu Instagram, Bianca Ladeia, @BiancaLadeia. Chegando nele aí tem todos os canais, YouTube, os podcasts da imersão em imagem, mas o que tem mais, porque eu sou ativa, posto o tempo inteiro, falo o tempo inteiro é no @BiancaLadeia. Então não deixem de seguir a Bianca, galera. Não deixem de me seguir, galera. Sigam também o Profissão Mercado no YouTube, no Instagram, Top Invest no YouTube e no Instagram, o Kleber com K.Stum, vocês já colocam Kleber com K, já deve aparecer lá. E não deixe de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, toda essa parafernália que vocês estão acostumados a saber. Vocês sabem que eu mendigo no final, prefiro entregar o conteúdo pra vocês e depois a gente dá uma mendigada clássica, né? Bianca, obrigado, foi um prazer inenarrável te ter aqui e voltaremos depois com o resultado. Eu que agradeço, Kleber, uma delícia, o papo muito bom, é muito rico, sempre muito rico isso, amei. E galera, vocês vão ver daqui a alguns meses. Voltaremos. O novo Kleber. Voltaremos. Valeu, galera. Beijo, tchau pra vocês. Beijo, obrigada.